Olá pessoal, aqui é o professor Glauco Lira e neste vídeo nós iremos tratar de limite de funções, mais especificamente limite de funções compostas e existência do limite. Bem, vamos para o teorema mais importante para limite de funções compostas. Seja uma função de R2 para R2 que possui um limite L e seja uma função g de uma variável, se a função g é contínua em L, então podemos fazer a seguinte relação. O limite da g de f de xy, quando xy tende ao ponto AB, é igual a g limite de f, que equivale a dizer que o limite da função gov é igual a g de L. Vamos ver um exemplo de como a gente pode aplicar este teorema. Vamos supor que eu tenho a função f de xy igual a log natural de xy menos 1. Para calcular o limite desta função quando xy tende ao ponto 2, 1, basta fazer a seguinte resolução. A gente tem a função, basta jogar o limite para dentro do log. E assim calcular este log, que vai dar log de 1, que é 0. Simples assim. Mas devendo ter o cuidado que esta função, que é a log neste caso, é a nossa g. Tem que confirmar de que ela é contínua neste ponto L, que neste caso é 1. Certo? Bem, temos também levar em consideração a existência do limite de f de xy. Para isso, a gente utiliza também o conceito de função composta. Vamos supor que eu tenho o limite de uma função f com o par xy tendendo ao ponto AB é igual a L, seja gama uma curva em R2 contínua em T0, com gama de T0 sendo o ponto AB e para todo T diferente a T0, gama T0 diferente de AB, com gama T pertencente ao domínio da função. Assim, o limite da função f de gama, quando t tende a T0, é igual a L. Bem, o que quer dizer esse teorema? Quer dizer o seguinte, que pegando diferentes trajetórias para o ponto AB nesta função f e sempre chegar no mesmo ponto AB, significa que o limite da função existe. Este teorema é extremamente importante porque funções do R2 para o R não existe limite laterais. Você pode pegar qualquer direção para verificar se o limite existe, diferente das funções de R para R, que a gente basta analisar os limites laterais. Neste caso, a gente vai analisar os limites a partir de uma trajetória ou de várias trajetórias. Desde que qualquer que seja a trajetória que a gente escolha, vai sempre chegar no limite da função, certo? Vamos ver um exemplo para entender melhor. Mostre que o limite de f de xy, quando xy tende a 0, 0, não existe, sendo que a função f é dada por x ao quadrado menos y ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos tomar dois caminhos diferentes. O primeiro caminho eu vou utilizar a função γ1 e vai me dar sempre os pontos T0, ou seja, esse caminho que eu estou utilizando vai ser o eixo X, porque o Y é 0. E o segundo caminho, nós vamos utilizar
o eixo y, porque neste caso o x é zero. Assim, teremos então este caminho C1 e este caminho C2 para chegar no ponto 0, 0, certo? Bem, para o caminho C1, ou seja, ao longo do eixo x, vamos calcular o limite de f, utilizando a função γ1. Como a gente viu, a gente tem então que x tende a zero. Então, assim, neste caso, o y é zero, 0, teremos então x ao quadrado sobre x ao quadrado, que é 1. Para o caminho C2, ao longo do eixo y, vimos que é o y que está tendendo a zero. Então, x é zero, aqui é zero, 0, teremos então o limite de menos y ao quadrado sobre y ao quadrado, que vai ser menos 1. Assim, o limite da função não existe, porque pegando caminhos diferentes, teremos limites diferentes. Certo? Vamos ver um outro exemplo para entender melhor este conceito de existência de limite. Vamos tomar o seguinte caminho, caminho C1 e o caminho C2, semelhantes ao exemplo anterior. Veremos que o limite da função, neste caso a função é xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, será o limite de 0 sobre x ao quadrado, porque neste caso teremos o y igual a zero. Então aqui é zero e aqui é zero. Assim o limite será zero. Para o caminho C2, temos x igual a zero. Então teremos 0 sobre y ao quadrado, porque 0 vezes y, x ao quadrado, neste caso aqui vai ser zero. Assim teremos zero. Com isso, os limites da função, pegando caminhos diferentes, C1 e C2, vai ser zero. Assim, previamente podemos dizer que o limite da função existe e vai ser o ponto 0, 0, certo? Porém, se a gente pegar um terceiro caminho dado pela função identidade, ou seja, a reta que passa pela origem, que forma um ângulo de 45 graus com o eixo xy, seria x igual, y igual, certo? Seria este caminho aqui, tendendo para o ponto 0, 0, certo? Calculando o limite desta função para esta reta, para este caminho aqui C3, vamos então achar que limite de f quando x tende a zero vai ser x ao quadrado sobre x ao quadrado mais x ao quadrado. Por quê? Porque o x é igual a y. Então, considerando que o x é igual a y, aqui a gente vai ter x vezes x, x quadrado. Aqui no lugar do y, x. Assim, o limite desta função vai ser meio. Ou seja, o limite da função não existe. Porque pelo eixo x e pelo eixo y, o limite da função é zero. Mas por este caminho aqui, o limite da função não vai ser zero, vai ser meio. Então, o limite da função não existe. Então, como a gente pode resolver este problema para achar o limite de uma função? Utilizando o teorema do confronto. Então, pegando um terceiro exemplo, 3x² y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, como a gente faz utilizando o teorema do confronto? Fazemos da seguinte maneira. Para termos certeza que o limite de f de x e y existe, usamos o teorema do confronto, que é achar duas funções g e h, onde delimita inferiormente e superiormente a função f. E se o limite da função g for igual ao limite da função h, o limite da função f vai ser o mesmo, certo? Repetindo, pegando duas funções g e h que limitam a função f, e a função g e h possui o mesmo limite, então o limite da função g da função h vai ser o limite da função f, L.
f, desculpa. Assim, vamos fazer o seguinte. Primeiramente, vamos considerar que x ao quadrado é menor ou igual a x ao quadrado mais a soma de algum termo. A soma deste algum termo, vamos utilizar y ao quadrado por conveniência. Assim, passando esta expressão para o lado esquerdo, teremos que x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 1. Assim, já temos este denominador aqui e este termo x ao quadrado da função f. Ora, para a gente obter a função f, basta multiplicar por 3 e depois multiplicar por y. Porém, só garante que esta função vai ser menor ou igual a 3y se o y for positivo. Assim, vamos utilizar o módulo de y. Então, esta função 3 módulo de y vai ser a função que limita superiormente a nossa função f, ou seja, 3 módulo de y vai ser a nossa função h. Vamos agora achar a g de xy. Para achar g de xy, a gente vai fazer simplesmente acrescentar um termo constante muito pequeno no denominador desta função original f de xy. Com isso, a gente vai ter que esta expressão é menor ou igual à função f, que é 3x² vezes y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Por que eu coloquei este termo aqui? Entenda que aqui xy está tendendo para 0, 0. Se eu simplesmente fizesse a comparação desta função sem o 3 com esta função, ou seja, sem utilizar o epsilon, utilizar esta função bem aqui, ó, somente esta função, ela é menor ou igual a essa. Porém, não tira a inconsistência da divisão por zero. Por isso eu utilizei este epsilon aqui constante. Porque eu vou ter uma função menor que essa e eu removo a inconsistência da divisão por zero. Certo? Bom, então assim eu posso dizer que a minha função g é 3x² y sobre x² mais y² mais epsilon. Agora, basta encontrar o limite de g e o limite de h, claro, com o ponto xy tendendo a 0, 0. Certo? Então, vamos calcular o limite destas funções, g e h. Ora, o limite de g vai ser nada mais nada menos que o limite de 0 sobre epsilon, porque substituindo x e y por 0, teremos 0 sobre epsilon. Assim, o limite de g quando o ponto xy tende a 0, 0, vai ser 0. O mesmo faremos para h. Assim, o limite de 3 vezes módulo de 0, pois y é 0, vai ser 0. Logo, o limite da função f quando xy tende a 0, 0, vai ser 0. Bem, é isso que nós tínhamos para falar neste vídeo. Até o próximo vídeo.